Olá pessoal, hoje nós vamos ter nossa aula de ciências em que o assunto é a continuação. Antes nós vimos a reprodução assexuada, agora nós veremos a reprodução sexuada, os tipos de reprodução. A reprodução sexuada é um processo que ocorre uma troca de material genético entre dois indivíduos. E na maioria das vezes ela tem a união de células reprodutoras denominadas gametas. Ela também pode ser dioica, que é de dois gametas, ou monoica, que é quando o indivíduo é hermafrodita. A partir da fecundação do ovo ou zigoto, originado da fecundação, ele pode ser direto, que é quando tem dois seres, ou indireto. O ser vivo é uma larva e sai do ovo e se transforma. Como nós veremos, nós temos vários tipos de reprodução sexuada. Nos animais, ele se caracteriza pelo acasalamento do macho e a fêmea, permitindo a fecundação, isto é, a união do espermatozoide, no qual resulta o ovo ou o zigoto. Nós temos aí a imagem do espermatozoide e do óvulo, apresentando aí a reprodução sexuada, que é mais comum. Nós temos também os micro-organismos. Existe um processo natural que também é chamado de reprodução sexuada. Por quê? Nesse processo tem a transferência do material genético entre as bactérias. E para que isso aconteça é necessário um contato físico. Como nós podemos ver na imagem, tem as duas células, Aí, elas se encontram e um transfere o material genético para a outra e gera duas células iguais. Então, esse é um processo de reprodução sexuada que é chamado de conjunção. É muito comum quando a gente fala em reprodução sexuada, a gente sempre lembra dos seres humanos, mas existem outros seres que também se reproduzem pela reprodução sexuada. Continuando, nós temos aqui a reprodução dos fungos. Nós temos a reprodução do cogumelo de chapéu. Então, nós podemos ver que o corpo dele é com formato de guarda-chuva e ele é formado por ínfias septadas. Quando acontece a reprodução, os esporos caem sobre os solos e se desenvolvem novas ínfias, que elas são emaranhadas e são chamadas de micélio. As ínfias de dois micélios se unem e seus núcleos se fundem, surgindo ínfias com células binucleadas, que tem dois núcleos, que formarão novos corpos de frutificação. Temos também a geosperma. Ginos quer dizer nu e espermas quer dizer semente. Então, ela possui estróbilos masculinos, que são chamados de microsporágeno, e estróbilos femininos, que são chamados de megasporágeno. Os estróbilos masculinos produzem micróspo e originam-se o pólen. Os estróbilos femininos, eles produzem o megasporo, que é o óvulo que contém a oosfera. E o vento leva o pólen até o óvulo. Como nós podemos ver aqui na sequência, tem o cone masculino, o grão de pólen, que é levado pelo vento, encontra a oosfera, ocorre a fecundação no tubo polínico, que ele cresce e reserva o alimento aqui do embrião, que vai gerar uma nova planta. Nós temos também a reprodução dos invertebrados, que é a reprodução, que a gente vai mostrar, por fecundação de uma esponja do mar. Entre os animais aquáticos, a reprodução por fecundação ocorre na produção de células reprodutoras que são liberadas na água. Então, é uma fecundação sexuada, mas ela é uma fecundação externa, é uma coisa que acontece fora da célula. Nos moluscos, os machos lançam os espermatozoides na água e a correnteza leva de encontro ao óvulo dentro da fêmea.
Aí acontece a reprodução interna. Aqui nós temos a troca de espermatozoide, né? Que acontece as duas, no caso aqui são minhocas, né? Então ela tem o clitelo e eles se juntam e formam um casulo. Dentro desse casulo é acumulado os óvulos, né? A fecundação ocorre com o espermatozoide e o óvulo, então é necessário as duas células, né, masculina e feminina. E quando ela já está pronta, ela libera do casulo os óvulos que vão dar origem a novos seres. Elas trocam o espermatozoide que fica armazenado dentro dessa bolsa, que é denominada receptáculo seminal. Quando os óvulos estão prontos, os espermatozoides saem e encontram no casulo fabricado pelo clitelo. Depois dessa fecundação, o casulo é eliminado do corpo da minhoca e depois de 3 a 20, e pode gerar 3 a 20 novas minhocas irão se formar a partir desses óvulos. Na reprodução do crustáceo, ela acontece de forma interna. Ela é dioica, como eu já falei no início, né? O que é dioica, que é necessário o gameta masculino e feminino. E o desenvolvimento dela tanto pode ser direto quanto indireto. Tanto pode ser de 2 seres vivos ou de uma larva, né? Então, nós temos aí o lagosta, o caranguejo, né, e o camarão, representando os crustáceos. Nos artrópodes, a reprodução também é sexuada, é dioica. A fecundação acontece de forma interna, o desenvolvimento dela é direto ou indireto, né? E a metamorfose ela acontece de forma incompleta e completa. Vejamos. A metamorfose incompleta é quando aquele que é o organismo passa por fase de ninfa até se tornar adulto. Ou seja, aqui nós temos os gafanhotos que estão em alta. O gafanhoto ele nasce sem as asas, né? Quando ele é bem pequeno. Conforme ele vai se desenvolvendo, vai nascendo as asas até ele se formar um gafanhoto, que é o qual nós conhecemos. Os aracnídeos, os machos, eles colocam o espermatozoide dentro de uma bolsa de seda e ele introduz no poro genital, que ajuda o pediláptio. Aqui nós temos o que possui quelíceras e os pedilápios. A fecundação ela acontece interna, ou seja, dentro, e o desenvolvimento dela é um desenvolvimento direto, que ele já nasce e ele vai da mesma forma que ele vai ser quando crescer, ele só vai se desenvolver, aumentar de tamanho. Quando é indireta, ele vai se transformando. Nós temos aqui agora a reprodução dos insetos, que é dioica, a fecundação dela é interna, eles são ovíparos, e o desenvolvimento dele é direto. Tem os que são diretos e incompleto, e tem o indireto e completo entre eles. Na fecundação dos insetos, o macho introduz o órgão copulador no órgão reprodutor da fêmea e os espermatozoides são armazenados no reservatório que são denominado espermateca. E o desenvolvimento dele pode ser de 3 tipos, como eu já falei aí, né? O inseto já nasce semelhante ao adulto quando é direto, e quando é indireto acontece a modificação do corpo do animal ao longo do seu desenvolvimento. Aqui nós temos a representação do desenvolvimento direto, que o inseto ele sai do ovo com a forma igual a ele vai estar na fase adulta, só que ele no tamanho bem menor. Então ele não sofre metamorfose. O desenvolvimento dele é ovo, né? E ele vai só crescer até chegar à fase adulta.
E aqui nós temos o desenvolvimento indireto, temos o hemimetábulo, né, o gafanhoto. Aqui ele bem pequeno, quando ele nasce. A segunda imagem, ele é ninfa, com as asas estão já em formação e ele já na fase adulta. Do mesmo caso, nós temos o holometábulo, que é a mosca doméstica, que ela nasce de uma larva. A pupa é contida no pulpário e ele já sai do tamanho, né, já sai adulto. Então, nós temos o desenvolvimento indireto com metamorfose completa, que é o caso das maravilhosas das borboletas, que a eclosão do óvulo resulta em uma fase larval seguida de metamorfose, que é o quê? A borboleta põe o ovo, esse ovo se desenvolve, se transforma numa larva, né? Uma lagarta, e essa lagarta ela vai se alimentar para ter energia suficiente para o período de metamorfose. Então, ela começa a empulpar, né? Que é formar uma pupa. Depois, que nós chamamos de casulo, outros chamam de baía, não sei como vocês conhecem. Então, da pupa, ela fica lá até completar toda a metamorfose e sair de lá já na fase adulta, que é a borboleta. Aqui nós temos, né, a fase mais detalhada, porque eu adoro, né, toda a fase, como a lagarta vai fazendo, toda a formação até se tornar a maravilhosa borboleta. Nós temos ainda os tipos de reprodução sexuadas, que não foi citado aqui, que tem a autogamia, que ela ocorre entre seres hermafroditas. Ambos os gametas que vão se fecundar são provenientes da mesma célula-mãe. Temos a conjugação, que ocorre com a troca de material genético de indivíduos unicelulares, ou seja, que tem apenas uma célula. Após essa troca, eles são aptos para se dividir, que é o caso das cianocíferas e as águas filamentosas. A fecundação cruzada, que ocorre com a fertilização entre os indivíduos de sexo diferente. A neotênia, que é a reprodução durante a fase larvária. A patogênese, que é quando o óvulo não é fecundado, ele desenvolve formando um indivíduo sexualmente viável à reprodução, que é o caso das abelhas, formigas, pulgões, térmicas e crustáceos. A pedogênese, que ocorre na patogênese durante a fase larvária. E a poliembrionária, que ocorre na formação de vários embriões a partir de apenas uma célula ovo. E saudades, sinto saudade de pessoas que nem imaginam o tamanho de falta que me faz. Tinha tamanho de saudade de vocês, um beijo e até a próxima aula. Espero que tenha sido compreensível para vocês e que a minha explicação tenha sido clara e que tenha ficado alguma coisa entendida. Beijos.